Você já parou para pensar sobre como os Estados Unidos e a União Soviética divulgavam suas ideologias políticas durante a Guerra Fria? Você sabe, a velha história, socialismo versus capitalismo, o bom e velho seu comunista, seu porco capitalista, você conhece, né? Se você já parou para pensar nisso ou não, senta aí que eu vou te contar sobre as propagandas ideológicas dos Estados Unidos e da Rússia Soviética. Primeiramente, antes de começarmos a divagar sobre ideologias políticas, socioeconômicas, intelectuais e chatas demais, a gente tem que dar uma contextualização sobre o que era a Guerra Fria, como isso aqui todo se iniciou e sobre quem são os participantes dela, né? Então a gente tem que começar aí. Para começar, temos do lado direito, representando os Estados Unidos da América, aquele que pesa mais de 150 toneladas em puro ouro maciço, Tio Sam! E do outro, representando a União Soviética, pesando 40 quilos de magreza, porque não come demais, o urso soviético. Ó, comentário rápido. Se a Alemanha, durante a Guerra Fria, durante a Segunda Guerra Mundial, se chamava Terra-Pátria, né? Terra-Pai. A Rússia se chamava Terra-Mãe, Motherland, Fatherland. E os Estados Unidos era o Uncle Sam, né? O Tio Sam. Quem que era o filho? Seu tio, teu pai, tua mãe? Quem era o filho? A Ucrânia? Polônia? Japão? Fica aí a dúvida. Ok. Personagens apresentados vão contextualizar a Guerra Fria. A Guerra Fria clássica, que durante seus anos escolares você vai estudar um monte, porque a gente precisa estudar isso. Mas na verdade, começando a contextualização aqui da Guerra Fria, esse conflito não se iniciou em 1947, como muitas pessoas acreditam. Na real, seria em 45, quando tem os mas eu vou falar isso depois. Na verdade, esse conflito já é bem mais antigo e se data desde o início do século XX. Por que no início do século XX? Porque foi quando a Revolução Soviética, ou Revolução Socialista, ou Revolução Russa, como o historiador ou seu professor de sala chama, foi quando a Revolução de Lenin, vamos chamar assim para facilitar, foi quando esse cara aqui do meu lado, Lenin, iniciou a Revolução Russa. Após o sucesso da Revolução Russa, muitos países ficaram com medo de que eles fossem os próximos. Principalmente certo tio aí, principalmente o certo Tio Sam. O Tio Sam, no entanto, foi necessariamente aquele que mais teve medo dessa revolução, porque a revolução, se houvesse uma revolução socialista nos Estados Unidos, ia ser um problemão pro Tio Sam, porque isso ia ameaçar completamente o controle do que o capitalismo já havia começado a ganhar no início do século XX. Realmente teve algumas paradas ali, teve a Grande Depressão parte 2, teve Guerra Mundial, mas ainda assim, uma revolução comunista ou socialista, depende de como você está usando os termos, nos Estados Unidos seria um problemão, um problema gigante. E desde o início o Tio Sam estava com medo de que essa revolução acontecesse. Para tentar garantir a sua dominância mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, o Tio Sam decidiu que ia botar um acerto no Japão, né? Acabar de vez com a ameaça japonesa. O Tio Sam então lançou as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Respectivamente Little Boy e Fat Man, que não foi só para acertar a dominância sobre a Segunda Guerra Mundial, para botar os Estados Unidos como o cara que foi o herói que acabou com aquilo, como também para botar o Japão em ordem e os Estados Unidos dominar o Japão, mas foi um aviso para o que aconteceria se os sovietes tentassem fazer uma revolução comunista nos Estados Unidos, ou seja, botar medo no coração dos sovietes. Do outro lado, os sovietes viram isso como nada mais do que uma tentativa de ataque pessoal e de um ataque desesperado dos americanos, como eles já estão perdendo, o capitalismo já vai perder, sabe? O Tio Sam via o urso soviético como um perigo em ascensão, como algo que poderia atrapalhar seus planos pós-guerra, algo que era um inimigo bem complexo. Mas Verhart e o urso soviético, como ele enxergava o Tio Sam? O urso soviético enxergava o Tio Sam da mesma maneira que o Tio Sam se representava, só um pouquinho mais drástica, que era o capitalismo em pessoa, o capitalismo como uma nação. Só que, enquanto os Estados Unidos, os States e o Tio Sam viam o capitalismo como uma coisa boa, os sovietes viam o capitalismo pelo lado ruim. O Tio Sam era pro urso soviético o exemplo de tudo que estava errado
com o capitalismo. O urso soviético via o Chosun como um país que não valorizava seus trabalhadores, que tinha uma disparidade entre a classe burguesa e a classe trabalhadora gigantesca, e que valorizava apenas os ricos, e que era também a maior ameaça para o urso soviético. Como dá para notar, o urso soviético e o Chosun não iniciaram sua rivalidade a partir do nada. Na verdade, como eu disse, não foi um início brusco em 1947 ou em 45, mas foi desde o início do século XX. Ambos tinham suas diferenças de ideais, ambos tinham seus objetivos pessoais, e essas diferenças ideológicas e esses objetivos pessoais eram tão divergentes que o urso e a águia não pensavam que eles poderiam coexistir um com o outro. Ambos tinham certeza que para um funcionar eles precisariam destruir o outro. Antes de entrarmos mais profundamente nessas diferenças, eu gostaria de perguntar se vocês estão gostando do vídeo. Esse formato é um formato meio diferente que eu decidi testar, né? Um vídeo histórico, um vídeo sobre propaganda ideológica, que é um negócio meio tema polêmico. Mas se vocês estão gostando do vídeo, comenta aí, compartilha e dá like. Sério, ajuda muito pra mim entender o que vocês estão gostando, como é que eu posso melhorar o canal, sabe? Mas se você não gostou, me diz por que você não gostou. Ah, o jeito que você deu a explicação foi ruim, eu não gostei da sua teoria, eu não achei que a sua explicação estava muito boa, a edição do vídeo está chata, sabe? Ajuda a engajar. E se vocês puderem se inscrever, dar like, compartilhar, pra gente poder criar uma comunidade. Aí, ó, comunismo? Não, zoeira, eu não sou comunista. Não, zoeira que sou. Não, zoeira. Mas o objetivo é, se vocês puderem fazer isso, pra gente criar uma comunidade onde a gente consiga buscar apreciar a cultura, apreciar o valor do aprendizado, sabe? Buscar ser algo diferente, buscar algo melhor, sabe? Não ficar nessa briguinha tola entre seu comunista, safado, seu capitalista, porco, sabe? Mas tentar fazer algo melhor, buscar não tô botando ali, nossa, eu sei de tudo, a gente tem que fazer a melhor coisa, mas ter conversa, sabe? Se você não gostou de algo que eu fiz nesse vídeo, vamos abrir um debate, vamos ter uma conversa, um debate educado e gentil, não um debate sofista ou intelectualista, sabe? Não algo, você é menor do que eu porque eu sei mais do que você, ou, eu sou menor, minha ideologia é a única que pode estar certa. Porque a gente viu que isso não funciona, esse é o ponto desse vídeo, sabe? Vocês vão ver mais pra frente, mas, por favor, vamos voltar lá pro vídeo. E agora vamos falar sobre as diferenças entre o capitalismo e o comunismo, ou socialismo, ou sociocomunismo, por aí. Começando pelo lutador do lado da direita, o representante do capitalismo, Chosun. O capitalismo é um sistema socioeconômico que buscava o indivíduo e a busca pelo topo. O capitalismo é definido como um individualismo. É uma busca pelo topo constante, a busca pelos capitais. Um sistema individualista que busca manter seu status quo, se assim vamos dizer. E o socialismo, Berrar? O socialismo empregava o coletivismo e os meios de produção nas mãos do proletariado. Ele também empregava a estabilização de um Estado novo que funcionaria apenas até uma estabilização. Esse Estado então seria transformado numa nova nação que não precisaria de um Estado ou de um capitalismo. Enquanto o socialismo ainda utilizaria do capitalismo, a evolução final desse Estado novo, dessa estabilização, que não precisaria mais de Estado, seria tudo apenas o proletariado trabalhando pelo proletariado, teria o comunismo, né? Se tu ler o texto do Marx, é isso que ele fala. Tem um ciclo até chegar no comunismo. Essas eram as ideias que, enquanto elas não necessariamente foram postas em práticas, eram o que os governantes dos estados, o Chosun e o urso soviético, queriam que seus cidadãos e outros governos pensassem que estavam sendo aplicadas. Eles queriam que todo mundo achasse que o seu ideal era aquele correto e era aquele que estava sendo praticado. Então, com essa divisão socialista e capitalista, o mundo se dividiu em dois. O mundo se tornou bipolar. Presta atenção que isso aí vai cair na tua prova. E para divulgar e ser o único na supremacia, para divulgar os seus ideais e ser o único na supremacia, o soviético e a águia capitalista decidiram criar sua guerra de ideologias, ou como nós chamamos, a guerra. Mas então vamos começar logo pela propaganda ideológica. A propaganda ideológica do urso soviético. Os métodos mais comuns empregados pelo urso soviético eram cartazes, eram discursos, eram o boca a boca, eram livros. Um desses muitos cartazes foi A Mulher Libertada,
construa o capitalismo. A mulher libertada construa o socialismo. Cartaz feito por, eu vou ter que ler isso aqui, Adolf Iosifovich, que nasceu em 1896 e morreu em 1979. Eu precisava ler isso aqui porque eu não ia conseguir entender. Enquanto o cartaz não foi feito durante a Guerra Fria, ele foi feito durante a Revolução Soviética. Foi feito pós a Revolução Soviética, foi no caso em 1926, como eu mencionei antes. Mas ele já mostrava quais eram os ideais que a Rússia, que a União Soviética iriam querer mostrar. Como eu disse, os ideais que eles queriam mostrar que eram a prática correta. Desde muito cedo os soviéticos queriam se mostrar como um grupo, uma união, um coletivismo, uma nação única. Enquanto quando eles fossem representar os Estados Unidos, o Tio Sam, eles mostravam eles como uma sociedade inequalitária, uma sociedade individualista, uma sociedade que era sem fim à ganância capitalista. Mas dava para notar que o objetivo socialista na propaganda deles era união e revolta. Como diz o primeiro verso do famoso hino. E eu vou botar o hino para tocar agora e depois eu vou falar a tradução. Mas as propagandas russas não paravam por aí. Também tiveram o Pacto de Varsóvia, a Comic Con e outros. Como eu disse, o objetivo da União Soviética era demonstrar a si mesma como uma união, como um coletivismo, como uma única nação rústica e revolutiva. E como o Tio Sam revidou? Bem, com punho de aço, ou melhor, homem de aço. Os americanos sempre, assim como a Rússia, utilizavam sim as estratégias brutas, como a OTAN, Plano Marshall, Plano Truman, mas eles tiveram uma sacada de gênio. Desde 1941, quando o Capitão América foi criado, eles pensaram que eles deviam se tornar os mocinhos da história. E como eles fizeram isso? Se tornaram os mocinhos da história? Eles se aproveitaram das 7 artes e da cadeira quebrada, que eu vou deixar assim agora, das 7 artes. Eles se aproveitaram das 7 artes e da propaganda mais discreta para criarem um autorretrato heróico. Como eu disse antes, eles já sabiam que isso funcionava desde 1941, quando o Capitão América foi criado, dando um soco na cara do Hitler. Desde a Segunda Guerra Mundial eles já estavam usando esse tipo de estratégia, mas na Guerra Fria isso foi elevado a um nível extraordinário. Ao ponto que durante a Guerra Fria não existia parte cultural dos Estados Unidos, não existia filme, música, que não engrandecesse os Estados Unidos. Que você não via a águia careca sendo um bom samaritano e ajudando os outros, sabe? Ou o soviético sendo um vilão e, né, uma máquina fria sem emoções. E agora vai um Calma aí, depois eu conserto isso aqui. E agora vai um desafio aí pra quem quiser. Eu quero que você pegue um vídeo, um filme, uma série, uma animação que foi feita durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos. E eu quero que você me mostre se ela não existe pelo menos uma cena que tem a bandeira, a famosa bandeira estrelada, vermelha, azul e branca, hasteada, como se engrandecesse aquela nação. Eu acho que você não vai achar um único filme. Afinal, quantos filmes que a gente não viu onde o americano era o herói e os soviéticos estavam criando uma arma que poderia destruir o mundo e os americanos impediam eles? A metódica americana reforçava constantemente o estilo de vida americano. Desde bandeiras hasteadas por toda parte, como mencionei antes, uniformes de super-heróis com as cores americanas, ou o uso do cão ferido ou cão vira-lata, que nada mais é que gente como a gente, um cara trabalhador, um cara que vive pela luta e que sempre apanha da vida, mas que nunca desiste e sempre segue em frente. Vamos lá, quantos heróis, quantos personagens, né? Tudo que era feito durante a Guerra Fria pelos americanos era para demonstrar como eles eram os melhores países, como eles eram o melhor país e um exemplo a ser seguido. Tem comédias e romances, o esbanjar do American Lifestyle, do sonho americano e dos luxos era gigante. Esses luxos que só poderiam ser conseguidos se você vivesse num país capitalista. Essa estratégia do cão ferido, dos luxos capitalistas, do American Lifestyle, eles foram o que fez com que os Estados Unidos fosse reconhecido como os mocinhos da história. E, mostrou que aquilo só era possível se o capitalismo fosse quem vencesse a guerra. E, é claro, acabou com o capitalismo vencendo.
E, é claro, tem que se levar em consideração que enquanto ambos possuíam tratavam o outro como o vilão da história, ambos possuíam defeitos e cometiam atrocidades. Desde matar o seu próprio povo de fome, testes nucleares, invasão de outros países, alteração de resultados eleitorais, segregação racial. Como dá pra notar, a Guerra Fria não era uma guerra de bem versus mal, mas sim uma guerra de capitalismo versus socialismo, sempre lembre-se disso. E o vencedor, ou Urso Soviete contra Tio Sam. E o vencedor se escreveu como o herói da história. É meio irônico que o vencedor foi aquele que criou o super-herói. Uma estratégia boa, né? E com isso eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Sério, eu realmente agradeço muito. Eu sei que o vídeo pode estar um pouco curto ou muito longo, eu não sei. São várias páginas, tá? Aqui, ó, pra quem quer ver. Eu não sei quanto tempo deu de gravação. Deixa eu deixar aqui já tocando o negócio aqui pra cada hora. Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui. Por favor, comenta, compartilha, se inscreve, se puder, porque isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda a poder criar uma comunidade que possa ter uma cultura e de aprendizado, que valoriza o aprendizado pelo aprendizado e que a gente possa crescer nisso. E eu sei, eu faço filmes, curtas-metragens, se tu quiser dar uma olhada, tá tudo nesse canal. Eu vou criar um canal no futuro, mas isso aí é no futuro. Então, pra quem é novo, seja bem-vindo ao Chapéu de Flores. Eu sou o Berhart e a gente fica por aqui.